Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 4 de junho. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre doenças do coração. Esse é o tema desta edição do programa. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Teremos também as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete. A enquete do dia será lançada daqui a pouquinho. A gente vai lançar a nossa pergunta. Você vai ligar para responder aqui a nossa pergunta e também através da linha interativa você vai ligar para a gente e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a doença cardiovascular, também conhecida como cardiopatia, é um termo geral que descreve uma doença do coração ou dos vasos sanguíneos. Existem diversos tipos de doenças cardiovasculares, variando desde a causa até o grau de agressividade. Elas podem ser causadas por fatores genéticos ou ambientais, como o tabagismo e o sobrepeso. Estima-se que esta doença ela seja responsável por cerca de 1 em cada 3 mortes prematuras de homens e 1 em cada 5 mortes prematuras em mulheres. Hoje vamos falar dessa doença que é a principal causa de mortes do mundo. Será que é possível evitar as doenças do coração? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda dos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Humberto Caldas. Dr. Humberto é cardiologista. Também vai nos auxiliar com muitas dicas e orientações a doutora Gabriele Sena. Doutora Gabriele é médica da família. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje. A partir deste momento a gente vai conferir uma reportagem que mostra como a dona de casa, Daisy, ela descobriu alguns problemas no coração e o que é que ela foi preciso, né? O que foi preciso mudar na rotina da dona de casa. A reportagem é da Joyce Fernanda com narração da Jéssica Rebeca. Confira! De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 milhões e meio de pessoas morrem todos os anos no planeta por causa de problemas no coração. As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e também os vasos sanguíneos. Esta dona de casa sofre com alguns deles. Ela tem excesso de gordura nas veias e artérias, má circulação, já teve até princípio de infarto e 3 derrames. E nem precisa dizer que os incômodos eram constantes. O sintoma que eu tinha era muita dormenteza nas mãos, ficava formigando, muita dor na perna e inchaço, tinha muito inchaço. Já falei, sempre formigava e ficava tudo dormente e doendo. E as pernas inchavam, tinha vez que quando eu saía eu caía no caminho, que eu não tinha força na perna, fraqueza, corpo em geral. A descoberta do diagnóstico veio após a dona de casa ser socorrida para uma emergência. Passei mal, aí fui socorrida. Aí quando fiquei internada, porque havia entupiu, né, teve problema, aí eu fiz o cateterismo. Aí obstruiu, né, as veias. As complicações na saúde quase deixaram marcas irreparáveis em Dona Daisy. Foi quando o médico, eles iam cortar minha perna, porque havia entupiu, né, teve problema, mas Deus não permitiu. Para controlar os sintomas, Daisy precisa tomar alguns medicamentos e também teve que ir aos poucos modificando a alimentação. Sobre açúcar, coisa doce, estou evitando. Estou comendo agora mais coisa de frutas. O que mais? Tem mais alguma coisa? E as coisas de dieta, né? Que eu estou usando as coisas de dieta. Como que, por exemplo? Pode falar. Geleia, torrada. O pão integral, 3. Toma mais, horário que toma? Mais o de pressão também, que é parte do coração, tomo 2. Ao total são 5. Tomo pela manhã, tomo de meio-dia e à noite.
Depois de abrir mão da dieta rica em açúcares e gorduras, Deise conta pra gente o quanto ganhou fazendo escolhas corretas. Sinto melhor. O que, por exemplo? O que a senhora já não sente mais? Que a senhora sente As antes? dores na perna, o fugamento ainda tem, né? Ainda tá, mas está menos, diminuiu. E agora é dor na perna, passou que era muita dor. Tinha vez que eu não aguentava nem andar. Aí passou, depois desses medicamentos, controlando os medicamentos. E mudando, né, a alimentação, aí melhorou. Melhore ainda mais, né? A dona Deise, é isso que a gente deseja. Foi muito importante ela procurar a ajuda médica, né? Mudar também alguns hábitos de vida, hábitos alimentares. No decorrer aqui do nosso programa, vamos falar muito mais sobre o tema, mas agora é aquele momento em que a gente abre o espaço do programa para você participar. O espaço vai ser aberto para você interagir com a gente, primeiro respondendo a nossa enquete. Vamos lançar a partir de agora a enquete de hoje. Você que está em casa vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a seguinte pergunta. É a pergunta da enquete de hoje. Vamos conferir juntos? Olha só, você acredita que a falta de cuidado com a alimentação é a principal causa das doenças no coração? Acredita? Sim ou não? Você vai ligar para a gente para responder no 3424-1547. É a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir deste momento para você ligar, responder aqui, né? Se você acredita que a falta de cuidados com a alimentação é a principal causa de doenças no coração, 3424-1547 e 3424-1977. Essas duas linhas estão disponíveis para você responder a nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o tema. Se você tem acesso à internet, você pode entrar na nossa fanpage, o endereço é muito simples, está no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Lá você acessa, responde a enquete, deixa a sua dúvida, o seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. 992094819 é o nosso WhatsApp também. Você pode mandar muitas participações, muitas dúvidas. Daqui a pouquinho, os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. 992094819 é o nosso WhatsApp, também disponível para você, querido telespectador. Olha só, ainda falando, né, da Organização Mundial da Saúde, ela apontou que mais de 3/4 das mortes por doenças cardiovasculares, elas acontecem em países de baixa e média renda. E a maioria dessas mortes poderia sim ser prevenida por meio, sabe de quê? De prevenção dos fatores comportamentais de risco, como a gente já falou, o tabagismo e também a obesidade. Para a OMS, né, esses números eles poderiam ser menores, caso fossem também realizadas melhorias no acesso à saúde, sobretudo no que diz respeito ao controle da pressão arterial, do colesterol e também de outras condições que aumentam o risco da doença se desenvolver. Vamos aprender muito mais sobre o assunto a partir de agora. Primeiro eu quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, doutora Gabriele Sena. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas ao doutor Humberto Caldas. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos conversar com o nosso telespectador sobre esse tema tão importante. Um tema muito importante, né, que é a principal causa de morte no mundo. E a gente já começa a falar sobre os cuidados que devemos ter com o coração, né, doutor? É possível a gente, já ainda em casa, saber se o coração da gente está saudável ou não? E o que é que vocês médicos, né, entendem como um coração saudável? Ele está batendo, né? Já é uma forma dele estar saudável? Como é que a gente compreende isso, doutor? Esse é o X da questão, né? Infelizmente, boa parte dos problemas de saúde que levam a problema de coração começam de forma silenciosa. Né? Vem com sobrepeso, com elevação dos níveis pressóricos, com aumento da pressão, alterações dos níveis de glicose no sangue. E se a população não se cuidar, esperar como a nossa paciente ali da matéria, passar mal para procurar uma emergência, para ir realmente procurar mudar alguns hábitos, talvez o problema já se torne irreversível. Então, importantíssimo a questão da prevenção. Como é que se previne, né, as doenças do coração? Seria a mudança de alimentação, a gente viu que é um fator muito importante, que até a Deise, né, explicou como é que ela se sente agora depois que
teve que mudar, né, alguns desses hábitos. Quais outros hábitos que a gente poderia falar? O que é que a gente pode fazer para prevenir essas doenças? É importante a gente conhecer os fatores de risco, né? O que é que causa essas doenças para saber como preveni-las. A gente diz que existem fatores de riscos que são modificáveis ou os comportamentais, como os, que você já falou, uma dieta adequada, e os fatores de risco não modificáveis, que é a genética, a herança que você vem da sua família, a idade, o sexo. Esses a gente não pode modificar. Mas existem os que a gente pode modificar, que é alimentação saudável, prática de exercício físico regular, constante. Não é aquele exercício físico que bate uma bolinha no final de semana, que aí torna um pouco mais perigoso. A interrupção do tabagismo, né, e a evitar bebidas alcoólicas de maneira frequente. Então, esses são os principais fatores de riscos que a gente pode evitar para o desenvolvimento de fatores de risco intermediários, que a gente chama, que são a hiperglicemia, a hipertensão arterial, aumento do colesterol, que é um passo antes do desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Esses fatores externos, né, eles podem ser prevenidos, mas quando a gente entende como predisposição genética, né, isso a gente também tem como prevenir? Se já tem um histórico na família de alguma doença cardíaca, tem como interferir de alguma forma, doutor? Não. Ou não? Infelizmente, os problemas genéticos são constitucionais, né? Como a doutora falou, são os fatores não modificáveis, né? Faz parte da nossa constituição orgânica. Então, o importante é, principalmente para essas pessoas que já têm uma herança genética, já tiveram pais que tiveram problemas de coração, que tomam remédio de colesterol, que tomam remédio de diabetes, remédio de pressão, começar a se cuidar cedo, né? Começar a adquirir hábitos saudáveis o quanto antes, na juventude, não esperar chegar à idade avançada. Essa é a maior preocupação, né? Justamente desses cuidados o quanto antes, porque os jovens ainda descuidam muito, doutora? Muito. Eu acho que a falta de cuidado está surgindo agora a partir da infância. A gente tem visto muito crianças com aumento da pressão arterial, crianças obesas, crianças com a glicose alterada. Isso vem muito do que é oferecido para a criança nos lanches, no café da manhã, no almoço. Então, abrir um pacote de algum salgado, de alguma pipoca, talvez é muito mais prático do que preparar uma sopa, um legume. E isso traz consequências para o futuro da criança. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz também que hoje a gente consegue ver alguns fatores de risco já em jovens de 20 anos, que são consequências de uma alimentação que já vem ruim desde a infância. Né? A gente tem pacientes com 40 anos hipertenso, diabético, sobrepeso ou com própria obesidade, e isso não vem de 2 anos para cá, vem de vários anos, de 10 anos, de 15 anos, ou seja, desde a sua infância e adolescência, né? No começo do programa, doutor Humberto, a gente falou de um dado muito interessante divulgado pela OMS, que fala o seguinte: estima-se que a doença, né, a doença cardíaca, ela seja responsável por cerca de 1 em cada 3 mortes prematuras de homens e 1 em cada 5, no caso das mulheres. Os homens, né, ainda morrem mais porque descuidam mais da saúde? Seria mais ou menos essa explicação, doutor? Ou também tem outros fatores? A gente não tem uma explicação precisa para isso, né? Talvez exista a questão dos hábitos, né, as questões hormonais, as questões orgânicas, mas as estatísticas mostram que essa diferença vem diminuindo. Tá? Essa questão que os homens sofrem mais de problemas de coração, têm mais AVCs, essa questão vem diminuindo com o tempo, né? Talvez pela inserção da mulher mais no mercado de trabalho, na vida social da sociedade de forma mais ativa, talvez tenha relação com isso. Tá? Mas são dados que a gente não sabe explicar precisamente. Lógico que o organismo do homem e o organismo da mulher são diferentes, têm funcionamentos diferentes, né? Mas até para nós médicos isso ainda é um mistério. Mas as mulheres ainda, né, se preocupam mais com a saúde, doutora? Você concorda ou está quase equilibrada essa balança? Hoje a gente tem a procura um pouco maior das mulheres, justamente o que o doutor Humberto falou, os homens às vezes trabalham durante o dia, não tem tempo de ir à unidade de saúde da família. As mulheres têm um pouco mais de tempo
para ir. Então, elas procuram um pouco mais, sim, a assistência de saúde, mas tem essa questão que está diminuindo a AVC, hipertensão. Hoje as mulheres estão praticamente iguais aos homens com relação às doenças, né? Doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala. A gente falou, né, o doutor bem explicou que às vezes é uma doença silenciosa e a pessoa descobre, né, como, né, seria na primeira visita a uma médica da família, por exemplo, é uma porta de entrada, ou já vai no cardiologista e ele descobre. Como é que a gente entende, né, essa porta de entrada no serviço de saúde? É um clínico, é um médico da família que ajuda esse paciente? Pode ser um clínico e pode ser um médico de família também, né? Normalmente a porta de entrada pelo SUS é um médico de família, que vai olhar toda a saúde do paciente, todos os seus aspectos. A gente diz que é uma visão holística. A gente não vai só olhar a pressão arterial, a gente vai ver o paciente como um todo, suas emoções, seus pensamentos, seus medos, porque às vezes é uma alteração da pressão, porque tem medo da pressão estar alta porque o pai morreu de pressão, tinha hipertensão, morreu de infarto. Então, tem todos esses aspectos que precisam ser abordados. Importante dizer que a gente não faz um diagnóstico, por exemplo, hipertensão na primeira consulta. Isso precisa de 2 ou 3 consultas para ser realizado um diagnóstico e começar uma abordagem. E lembrando que a abordagem começa pela orientação e aconselhamento, rever, fazer um inquérito alimentar, rever quais são os seus hábitos, tá fazendo exercício físico. Então, pode ser feito sim por um clínico, mas normalmente no SUS é feito pelo médico de família. E quando chega, né, o cardiologista, qual o perfil, né, desse paciente? É já quando tem um problema de saúde instalado ali ou não, né? Tem muita gente prevenindo e procurando visitar com uma certa frequência, né, o cardiologista. Pois é, isso é um tema importante, né? É importante a gente esclarecer a população que o especialista, principalmente a nível de SUS, ele só deve ser procurado em casos de complicação dessas doenças crônicas, tá? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, esses problemas, essas doenças crônicas, inicialmente tem que ser atendido e acompanhado pelo clínico, de preferência o médico da família, tá? A gente precisa ter um pouco de cuidado com essa inversão de valores que a gente está habituado a ver. Recentemente houve uma verdadeira proliferação de UPAs, de unidades de pronto atendimento na nossa cidade e no nosso estado, enquanto que, na verdade, a gente deveria ter investido mais na questão dos postos de saúde, né, das comunidades. Né? Investir na formação de novos agentes de saúde, novos médicos de família, para justamente prevenir. Unidades de pronto atendimento, urgências e emergências, esperar passar mal para atentar para um possível diagnóstico, pode já ser irreversível. A gente apresentou, né, a doutora como médica da família, mas ela também é médica paliativista, né? Muita gente que estava nos acompanhando agora não sabe o que é que se trata, né, essa especialidade. Explica para quem está em casa, tem a ver com prevenção de doenças, doutora? Não, não tem a ver com prevenção. Paliativista vem de medicina paliativa. É uma especialização que foca no doente que tem uma doença crônica fora de possibilidade de cura. Aqui a gente trabalha mais as doenças oncológicas ou neoplasias. Né? Os pacientes que têm neoplasia ou câncer avançado, que não tem mais possibilidade de cura, então existe uma especialidade médica focada para cuidar desses pacientes. Mas não só as neoplasias, por exemplo, doenças crônicas do coração, que já não tem mais possibilidade de cura. A gente também cuida desses pacientes, porque esses pacientes tendem a ter mais dificuldade para respirar, falta de ar. Então, a especialização médica focada nesses pacientes graves, já fora de possibilidade de cura. Então, é uma especialização da medicina de família também, da clínica médica, mas da medicina de família também, focada nesses pacientes mais graves. Só para finalizar esse bloco aqui do programa, vamos dizer para quem está em casa, né? A gente explicou um pouco mais do um coração com uma qualidade, né? Um coração com saúde, a gente falou um pouquinho, aprendeu também da importância de se prevenir, mudar alguns hábitos, mas a gente não falou ainda das principais doenças. Vamos dizer para quem está em casa nos acompanhando, doutor Humberto, as principais doenças que podem afetar o nosso coração. Sem dúvida, mais prevalente na população é a hipertensão arterial sistêmica. Na verdade, a hipertensão não é uma doença propriamente do coração. Hipertensão é uma doença multifatorial e sistêmica.
né? Afeta todos os órgãos e sistemas do nosso organismo. O coração é um órgão também afetado, né? Por causa desses níveis pressóricos elevados, o coração sofre uma verdadeira sobrecarga, sofre alterações estruturais e com o tempo vai prejudicando o seu funcionamento, né? Mas temos outros também. Diabetes também é uma doença crônica sistêmica, que afeta todos os órgãos e sistemas do nosso organismo e que também pode levar a problemas de coração. Infarto, mau funcionamento, problemas de circulação, piorar inclusive a própria hipertensão, né, que são doenças que estão bem interligadas, colesterol elevado e acho que é o problema que vem aumentando cada vez mais no mundo, que é a obesidade, tá? Porque aí tem muito a ver, aí foge até um pouco também da questão da genética, vem muito também dos fatores modificáveis, né? Má alimentação, sedentarismo, tudo isso contribui para o desenvolvimento dessas doenças crônicas e o aparecimento precoce. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre as doenças do coração. E a partir deste momento vamos juntos conferir o que é notícia na internet sobre o tema que está sendo debatido. E quem vai trazer essas informações é Axa Macena. Olá, Axa! Olá, Valdson Balbino, bom dia para você e bom dia para todos que acompanham o programa nesta segunda-feira. Uma nova semana só começando e nós encontramos aqui na internet uma informação importante para o debate de hoje. A manchete está na revista Abril. Poluição causa mais mortes por males cardiovasculares que doenças crônicas. Um artigo científico publicado recentemente pela Associação Americana do Coração revelou que a poluição ambiental é a segunda maior causadora de mortes por doenças relacionadas aos vasos cardíacos. A poluição do ar foi responsável por mais de 3 milhões de mortes no mundo, que foram decorrentes de doenças cardiovasculares. Segundo o estudo, apenas a hipertensão arterial mata mais gente por problemas como infarto ou AVC. Pois é, ainda de acordo com a pesquisa, algumas pessoas devem se preocupar ainda mais com a poluição. Fazem parte do grupo de risco idosos, obesos, diabéticos e quem já tem problemas cardíacos. Essas então foram as informações de hoje e nós voltamos agora com você, Valdson Balbino. Ok, Axa, muito obrigado por essas informações. A gente repassa, né, esse tópico muito importante destacado pela Axa Macena nas notícias da internet. Ela falou sobre essa questão da relação, né, da poluição do ar com problemas cardiovasculares. Quem já tem algum problema no coração deve redobrar ainda mais os cuidados. E quais cuidados que a gente pode tomar para evitar, né, respirar tanta poluição? A gente vai andar com máscara, doutora, no meio da rua para evitar não ter tanto contato com a poluição, ou não seria necessariamente, né, preciso fazer isso? Bom, andar com máscara na rua, em alguns lugares a gente já vê isso. Por exemplo, na China, onde a poluição é muito grande, a gente vê as pessoas andando com máscara. Mas tentar evitar a circulação muito nos ambientes onde passa muito carro, frequentar ambientes mais arejados. Se você fica muito tempo no ar-condicionado, tentar sair um pouquinho, porque aquele ar fica concentrado também. Adquirir hábitos saudáveis e passear num parque para respirar um pouco mais de ar puro é uma boa saída também. Aí, para compreender, né, o que é que essa poluição causa no nosso corpo, doutor? A poeira, né, ela vai chegar até o nosso coração, por isso vai gerar algum problema mais grave, ou não é isso? Na verdade, o principal órgão afetado por isso é o pulmão. Né? E a exposição crônica a poeira, a poluição pode levar a problemas crônicos de pulmão, e problemas crônicos de pulmão levam a problemas também de coração. Né? Então pode aumentar risco de infarto, pode aumentar risco de insuficiência cardíaca, de cardiopatias dilatadas, né? Além do mau funcionamento do organismo como um todo. Ok. Muito bem explicado. Vamos conferir a partir deste momento um quadro, né, que muita gente aguarda com uma certa ansiedade. Vamos falar agora de mitos e verdades, porque
quando a gente tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Olha só, na internet tem muitas verdades que ajudam, né, a gente compreender melhor a temática, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você que está em casa nos acompanhando. Então, a partir deste momento, com a ajuda dos convidados, vamos entender o que é mito e o que é verdade sobre doenças do coração. Primeira tela que aparece aqui para a gente conferir se é mito ou verdade, diz o seguinte: as doenças cardiovasculares, elas apresentam-se de diversas formas e também em várias intensidades. Mito ou verdade? Verdade. Esse é o grande perigo das doenças cardiovasculares. Não existe um padrão, não existe um sintoma clássico, único, que possa dizer que a pessoa está com algum problema cardiovascular, né, de coração. As doenças se manifestam das formas mais variadas possíveis. Então, é importante a questão, mais uma vez a gente enfatiza a questão da prevenção. Procurar um médico, ficar de olho nos seus níveis pressóricos, fazer exames de rotina, para aí evitar que esses problemas já apareçam de forma avançada já. E no caso da intensidade, né, da doença, ela varia também de acordo, é proporcional à idade do paciente ou às vezes não, né? Ela pode ser mais intensa ainda na juventude, por conta de algum problema específico. Como é que a gente compreende, né, a intensidade? Está diretamente relacionada, ligada à idade desse paciente ou não? Na verdade, mais uma vez, não existe padrão para isso, né? As intensidades, elas variam. Esse negócio de que só idoso tem doença de coração, isso é mito, né? Jovem também tem problema de coração. E a questão da intensidade vai muito de qual problema a pessoa tem. Né? Tem pessoas jovens que têm problemas de coração mais sérios, de maior intensidade, do que pessoas idosas que se cuidam, né? Então, vai muito da questão do cuidado e do problema que ela tem. Isso é importante a gente conversar, porque é um fator de desencadeamento de ansiedade. Às vezes, o paciente jovem chega no consultório da gente porque estava caminhando, estava correndo, aferiu a pressão deu um pouco elevada e ele está ansioso porque agora ele está com a pressão alta. Então é importante explicar da intensidade, que o diagnóstico de hipertensão também não é assim que é feito. Existem vários tipos de doenças cardiovasculares para que essa ansiedade não desencadeie outros problemas também. Né? E de que forma, né, é feito esse diagnóstico da hipertensão? Tem que ter um mapeamento, um acompanhamento específico? Esse episódio, né, tem que se repetir mais de uma vez para poder chegar a esse diagnóstico de hipertensão? Isso. Diagnóstico de hipertensão, falando especificamente da hipertensão, não precisa ser feito por um especialista, não precisa ser feito pelo cardiologista. Tá? As diretrizes são bem claras em relação a isso. A gente considera uma pessoa hipertensa hoje se a gente aferir a pressão dela de forma adequada, ou seja, a pessoa precisa estar num momento tranquila, precisa estar num ambiente também tranquilo, não pode ter ingerido energéticos, café, ter feito refeições pesadas, fumado antes de aferir a pressão. Não se dá diagnóstico de pressão em uma consulta, tá? Precisa ser aferida mais de uma vez. Se a gente detectar que a pressão da pessoa está acima de 14/9 mais de uma vez, em condições favoráveis para isso, em condições tranquilas, aí a gente pode dizer que a pessoa é hipertensa, não precisa de nenhum exame mais específico. Lógico que existem exames mais detalhados, que ajudam até a gente a tratar e a controlar a doença. Mas o diagnóstico puro e simples não precisa de nada muito complexo. E os aparelhos, né, para aferição da pressão arterial? Alguns é possível comprar na farmácia, né? Na farmácia a gente compra, né, que coloca aqui no pulso para aferir. Eles são confiáveis? Pronto, isso é importante a gente alertar a população, tá certo? Os aparelhos digitais que são vendidos em todas as farmácias, eles podem ser sim confiáveis. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, principalmente pessoas hipertensas, possuir esse tipo de aparelho, porém, não são todos os aparelhos, né? Aqueles aparelhos digitais que aferem a pressão no pulso, esse tipo de aparelho a Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda, eles não são confiáveis. Aparelhos de pressão para aferir pressão digital precisam ser digitais com o manguito na região do antebraço, na altura do coração. Tá? Esses sim são recomendados. Não confiar
e a gente não recomenda o uso rotineiro daqueles aparelhinhos de pulso. Ok, vamos seguir aqui, vamos ver o que diz a próxima informação. Será que é mito ou verdade? Somente pessoas idosas têm doenças cardiovasculares? A gente já viu que não, né? Isso aqui é o mito, então para ganhar tempo vamos para a próxima tela, né? Vamos à próxima tela que diz que as doenças cardíacas, elas são sempre malignas? Mito ou verdade? Mito, mito. Existem doenças cardíacas benignas, tá? Existem arritmias benignas, né? Existem doenças do coração que não oferecem risco de morte, digamos assim. Tá? O importante aí, nesse caso, é realmente procurar um clínico ou um especialista para chegar a um diagnóstico correto e receber as orientações e o tratamento adequado. É um medo muito comum, né, doutora Gabriela? Quando o paciente, né, recebe uma informação que pode ter alguma alteração ali, alguma alteração cardíaca, ele já pensa que é algo maligno e que está recebendo ali uma sentença de morte, mas não é assim. É um medo constante. Às vezes os pacientes que estão submetidos a alguma situação de estresse apresentam palpitações, apresentam alterações do ritmo cardíaco que são totalmente benignos, que após um aconselhamento, após até às vezes o uso de medicações calmantes, aquilo vai passar e é preciso esse esclarecimento, né? Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Mito ou verdade? Quem tem arritmia cardíaca, por exemplo, não pode praticar atividade física? Mito ou verdade? Podemos dizer que é mito. Tá? Existem vários tipos de arritmia cardíaca e, como a gente até já citou aqui, algumas delas são benignas. Inclusive, existem arritmias que a própria atividade física ajuda a controlar e a tratar. Né? Tem casos de pacientes nossos que tinham arritmias frequentes, arritmias temporárias, paroxísticas, como a gente chama, e que depois que começaram a praticar atividade física regular, as arritmias sumiram. A arritmia é o coração batendo mais acelerado, né? A arritmia, na verdade, é um batimento cardíaco irregular, né? É uma alteração no ritmo cardíaco. O coração ele costuma bater de forma rítmica, de forma organizada e sincronizada. Né? A partir do momento que essa sincronia ela se altera, a gente pode dizer que o paciente está com algum tipo de arritmia. E se a pessoa que está em casa nos acompanhando quer ter qualidade de vida, tem que se preocupar, como a gente viu, se preocupar com a alimentação, com o descanso também, né, a qualidade desse sono e com a prática de atividade física, né, doutora? É muito importante levar em consideração esses 3 fatores. Isso. Qualidade de sono, qualidade da alimentação e a prática regular de atividade física. Não adianta dizer, eu só faço exercício físico quando eu tenho tempo, quando eu estou de férias. Essa semana eu escutei de um paciente meu que disse que ia começar a atividade física esse mês, porque está de férias. Mas no mês que vem ele está trabalhando e aí ele vai ter que interromper. Então, não é esse tipo de atividade física que a gente recomenda. É uma atividade física regular, 5 vezes na semana, 30 minutinhos, 20 minutinhos de caminhada é o suficiente. Agora, é importante também ressaltar que existem sim arritmias que contraindicam a prática de atividade física, tá? Então é importante a gente alertar sobre o diagnóstico correto. Nesse caso é importante realmente o paciente procurar um especialista para chegar a um diagnóstico correto, para também não fazer atividade física de forma esporádica e se expondo a riscos. Atividade física, muita gente, né, pensa logo em academia, né? Seria só isso? A atividade física recomendada por vocês, profissionais médicos, ou não? Uma caminhada, depois aumenta um pouco mais a velocidade da caminhada e quais outras atividades também com menor impacto que a gente poderia recomendar para quem está em casa? Existem vários tipos de atividade física, né? A caminhada é uma boa atividade. Você pode caminhar num parque, ao redor de onde você mora, mas também tem as atividades dentro da piscina, hidroginástica, qualquer tipo de esporte. Eu sempre digo assim, faça o exercício físico, mas qual, doutor? O que você gostar. Pode ser a natação, pode ser jogar vôlei, pode ser jogar futebol, de maneira que você faça isso de forma regular. Né? E o que é que acontece, né, no nosso coração quando a gente passa a fazer uma atividade física? Ele vai bater mais acelerado? Vai acontecer o que na prática? Tem muita gente que tem essa curiosidade. Isso. Existe uma série de alterações orgânicas que o exercício físico ele provoca, né? Ele desencadeia. E a maioria dessas alterações são benignas, aliás, são benéficas, né? São benéficas. O coração, a frequência cardíaca aumenta assim a pressão aumenta durante a atividade física, tá? Mas essa
mesmo essa variação de frequência cardíaca e de pressão, ela é benéfica para o coração. O coração precisa se exercitar. Nossos vasos, quando a gente não passa por esse processo de dilatação-constricção, eles vão se tornando rígidos. Eles vão ficando cada vez mais rígidos, perdendo a capacidade de dilatar, de se contrair e de se adaptar às situações do nosso cotidiano, tá? Então, essa variação, ela é benéfica. Nosso organismo, ele precisa disso. Se ele não se expor a isso, as doenças crônicas, elas tendem a aparecer mais cedo. A hipertensão, a obesidade, a diabetes, tá? Então, tudo isso interfere. Além das alterações hormonais também, né? Durante a atividade física, existe uma série de alterações hormonais, uma série de hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea que desencadeiam uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Então, inclusive, ajuda até a aliviar a própria questão do estresse, da ansiedade, né? Então, a atividade física ela é benéfica para uma série de fatores. E deve ser iniciada de maneira gradual também, é importante falar isso, porque tem algumas pessoas que é sedentário e a partir de hoje vai começar a correr. Não vai conseguir, vai passar mal, vai ter taquicardia, vai ter falta de ar. Então, é preciso que a atividade seja feita leve e aí, gradualmente, você vai aumentando a intensidade. A gente escuta, né, várias desculpas, né? Não precisa ser médico para escutar desculpa das pessoas em relação à insistência de ainda não praticar uma atividade física. Eu acho que uma desculpa muito comum que a gente escuta é: não comecei minha atividade física ainda porque eu ouvi falar que antes de iniciar qualquer atividade física eu tenho que fazer um check-up com um cardiologista. É necessário mesmo esse check-up antes de fazer uma atividade física? Ou para uma caminhada não precisa? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Acho que o senhor já ouviu muito falar sobre isso, né, doutor? Já, e a gente no consultório somos muito procurados por causa disso também. Né? A pessoa vai começar a fazer uma academia, procura um cardiologista antes de fazer academia. Na verdade, a atividade física, a academia, a prática de esporte não precisa ser o motivo para você procurar um médico, um clínico ou um cardiologista. Tá? É importante você fazer uma visita rotineira ao médico, fazer exames de rotina, um check-up, de forma rotineira, sem necessariamente esperar o momento de fazer atividade física para procurar o cardiologista ou o clínico. Tá? O que a gente recomenda é, se você vai praticar alguma atividade física competitiva, algum esporte competitivo, aí sim, aí é importante procurar um cardiologista para você fazer os exames adequados e ver se você realmente está apto a praticar aquele tipo de esporte. Atividades físicas leves, caminhada, como você falou, principalmente orientados até por profissionais da área, profissionais de educação física, a princípio não precisa. Tá certo? Ok. Vou pedir mais uma vez licença aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre doenças cardiovasculares. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e nesse bloco do programa vamos dar sequência, né? Vamos aprender mais sobre doenças do coração e vamos seguir aqui com o quadro Mitos e Verdades para responder para você que está em casa, né? Às vezes a gente tem uma dúvida sobre um tema, essa dúvida pode estar aqui, ó, no Mitos e Verdades, e a primeira tela desse bloco do programa diz o seguinte: que a arritmia cardíaca ela pode ser desencadeada devido à obesidade, diabetes e colesterol? Mito ou verdade? Verdade. Qualquer circunstância que prejudique o funcionamento do coração pode sim favorecer arritmias cardíacas. Ok, vamos à próxima tela. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz essa próxima tela, que o consumo de energéticos, eles podem induzir problemas cardíacos? Bom, mito ou verdade? A gente pode afirmar que o consumo excessivo de energéticos pode sim induzir a problemas cardíacos, principalmente arritmias. Tá? O consumo leve a moderado, a gente não pode afirmar isso. Então, mais uma vez, é sempre bom a gente orientar a evitar os excessos. Nesse caso, né, o que seria considerado um excesso, por exemplo? Doutora Gabriele, doutor Beto? Primeira coisa é evitar misturar energéticos com bebida alcoólica. Tá? E isso já é comprovadamente cardiotóxico, tóxico para o coração, para o músculo do coração. Tá?
E outra é, digamos assim, consumos diários de energéticos, né? Pessoas que precisam consumir energéticos para fazer suas atividades do cotidiano, isso é que a gente não recomenda. Agora, o uso esporádico, final de semana, em festas, e principalmente sem misturar com bebidas alcoólicas, a princípio não tem problema. Tudo em excesso é prejudicial, né, à nossa saúde? Tudo em excesso é prejudicial. E algumas pessoas fazem uso do energético por causa da carga de trabalho, tem 3 empregos, tem que sair de um para ir para outro, tem que chegar em casa, tem que estudar à noite. E aí termina sendo uma prática diária, né? E aí isso configura um excesso e esse excesso é prejudicial, sim. Um dia a conta chega, né? Pode não ser muito rápida, mas um dia chega. Um dia, sim. Próxima tela, vamos conferir o que diz aqui a próxima informação. Mito ou verdade? Uma pessoa que sofre parada cardíaca, por exemplo, certamente ela vai morrer? Mito ou verdade? Mito por causa da palavra certamente. Infelizmente, a gente pode afirmar que a maioria das pessoas que sofrem parada cardíaca, sim, evolui para óbito. Mas, óbvio que existem diversos casos de pessoas que sofreram parada cardíaca e que se recuperaram de forma plena, sem nenhum tipo de sequela. A gente trabalha muito com a questão da educação da população, iniciar os primeiros socorros, iniciar uma massagem cardíaca adequada, a gente orienta a pedir ajuda. Existe todo um treinamento que a gente chama de suporte básico de vida, né, que é oferecido por diversas instituições para a população em geral, não precisa ser profissional da área de saúde. Tá? O importante é prestar assistência à pessoa que está sofrendo uma parada cardíaca de forma mais precoce possível. E a parada cardíaca pode acontecer por vários fatores, né, doutora? A parada cardíaca pode acontecer por vários fatores. Inclusive, pode ser a consequência de uma doença cardiovascular, né? Um infarto, por exemplo, pode levar a uma parada cardíaca. Lembrando que a recuperação, o paciente pode ter sequelas, sim, também de uma parada cardíaca. Isso vai depender da qualidade da reanimação, do tempo em que o paciente ficou parado. E aí, quanto mais rápido o paciente for atendido e quanto menos tempo ele passar em parada, melhor a sua recuperação. Ok, vamos ao próximo ponto. Outra tela para a gente aprender que se é mito ou verdade, que a chance de ter AVC, ela é maior para os homens do que para as mulheres? Mito ou verdade? Mito. Hoje em dia, as estatísticas elas variam um pouquinho, principalmente em determinadas regiões, né? O dado mais frequente aqui da nossa região do Brasil mostra que, inclusive, é um pouco mais prevalente nas mulheres AVC hoje em dia. Mas as estatísticas mostram 51%, 51%, 52% nas mulheres, e a diferença é muito pequena. A gente pode dizer que a chance é igual. Próximo tópico, vamos ver mito ou verdade? Que o estresse, ele pode provocar também o AVC? O estresse, ele pode provocar um AVC, sim. Lembrando que para esses pacientes, esses pacientes normalmente têm outros fatores de risco presentes. Por exemplo, são pacientes diabéticos que têm pressão alta, que o estresse ele agrava, por exemplo, a hipertensão, e aí tem todo um descontrole sistemático que leva ao AVC. Então, assim, como fator isolado, nem tanto, mas dentro de um conjunto de comorbidades, sim. Ok, ótima explicação. Próximo tópico, mito ou verdade? As crianças e os jovens, eles não têm chances de sofrer um AVC? Mito ou verdade? Mito. A gente pode dizer que é menos frequente, óbvio, em jovens, bem menos frequente. Mas dizer que está isento de chances, não. Existem fatores que podem desencadear acidente vascular cerebral em crianças e jovens, sim. É menos frequente e mais perigoso quando acontece nessa faixa etária, na infância e na juventude? Também varia. Né? Varia do grau do AVC, da área do cérebro afetada. O que a gente pode afirmar é que crianças e jovens têm uma capacidade de recuperação maior. Isso a gente pode afirmar. Agora, se vai ser mais grave ou não, aí vai depender muito da extensão do AVC. Ok, vamos para a última tela agora do quadro Mitos e Verdades, para a gente aprender. O AVC, ele não apresenta sinais antes de ocorrer? Mito ou verdade? Mito. No caso do AVC, existem sim sinais que podem predispor a um infarto cerebral. Né? Então é importante a gente estar atento a isso. Inclusive, alguns
algumas isquemias cerebrais, alguma falta de circulação cerebral, elas apresentam sinais e revertem espontaneamente, que são os AVCs transitórios, que a gente chama. Então é importante estar atento a esses sinais. Ok, a gente vai seguir agora para responder as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Tem muita gente participando, muita gente interagindo. Você que está em casa ainda tem dúvidas, pode mandar para a gente através do WhatsApp. Nosso número é o 99209-4819. É o nosso WhatsApp, está disponível para você mandar aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Vamos repassar aqui essas dúvidas para os convidados. Tem uma primeira participação da Cristina, que mora em Paulista. Ela queria que os convidados falassem um pouco mais sobre as arritmias cardíacas. Tem vários tipos? Cristiane de Paulista, ela está gostando muito do debate, ela disse que está amando o debate, dá parabéns aqui aos convidados e toda a equipe. A gente agradece a participação da Cristina, né? Cristina de Paulista quer saber, né? São vários tipos, doutor? São vários tipos de arritmia, né? E como a gente falou, algumas arritmias são benignas e outras podem ser malignas e podem sim levar à morte, certo? Então, se você está sentindo seu coração bater de forma alterada, se você sente palpitações, se você já desmaiou sem motivo aparente, né? Baixa de glicose, calor excessivo, desidratação, é importante sim procurar um especialista, chegar a um diagnóstico correto e receber o tratamento correto, certo? Cuidado com medicação de vizinho. Às vezes dizem, eu tenho arritmia também, toma esse remédio que é bom. Né? Muito cuidado com isso. Tá? Procure um especialista para chegar a um diagnóstico correto, porque a variedade de arritmias que tem são imensas. Essa questão da automedicação, né, doutora? Você que é médica da família, é muito comum ouvir isso, né? Meu vizinho, a gente conversando, ele falou que isso aqui era bom, isso não era. É muito comum mesmo. Não somente com medicações para doenças do coração, mas às vezes existe uma confusão, porque, por exemplo, as doenças do coração, ela pode iniciar com palpitação e a ansiedade também pode ter palpitação. Então, o vizinho tem um remédio controlado que toma sempre e aí, olha, eu acho que vai funcionar para você e dá, entendeu? Não somente controlados, mas antibióticos também. Sobrou da última vez que eu tomei 2 cartelinhas, toma para você. Então, essa questão da automedicação e da medicação feita por vizinhos é muito perigoso. Às vezes pode até agravar uma situação que inicialmente nem era tão grave, né? Ou então mascarar, né? Um problema mais sério. Ou mascarar um problema mais sério. Ok, temos mais participações. A Gilcélia, ela queria saber o seguinte, falaram sobre a má alimentação, né, que pode causar, essa má alimentação pode causar problemas cardíacos. E o que é que eles poderiam explicar para a gente, o que é que seria essa má alimentação? São alimentos ricos em quê, né? Em gordura, por exemplo, doutor? Por exemplo, em gordura, mas, por exemplo, em açúcar, Juscelia. Então, eu costumo sempre dizer, todo alimento que você vai abrir o pacote ou abrir a tampinha para tomar são alimentos industrializados, alimentos pré-processados. Então, isso tudo não é que você não possa comer, você tem que comer de maneira moderada. Há uma alimentação correta, uma alimentação que você faz as 3 refeições principais, mais os lanches. Você não precisa comer uma grande quantidade, uma pequena quantidade de vegetais, de cereais, ter a sua carne, ou o seu frango, ou o seu peixe. E associado a isso, claro, exercício físico e outras coisas. Não somente a alimentação, mas também a bebida. O que é que acontece? Doutora, eu tomo suco. Qual é o suco que você toma? É o suco que vende na garrafinha. É o suco industrializado. Então, contém conservantes, contém corantes. E isso é especialmente perigoso para crianças, porque podem desencadear reações alérgicas também. Então, a dieta rica em alimentos vegetais, fibras, cereais e o suco da fruta, tá certo? Ok, a próxima participação é da Valéria, ela que é de Carpina, tem 31 anos e ela fala que toma remédio de pressão. No dia a dia ela tem, né, ela sente o coração ficar mais acelerado e ela está cansando, né, com uma certa frequência. Na família ela diz que tem um irmão com problema cardíaco. Ela quer saber, né, se o que ela está sentindo também tem a ver com algo no coração dela, já que ela tem esse histórico familiar, tem esse certo receio, né, já toma medicação para a pressão arterial. Valéria, que mora em Carpina e tem 31 anos.
A Valéria é o perfil de paciente que a gente tem visto com mais frequência, inclusive, no consultório. Paciente jovem, 30, 31 anos, já com níveis pressóricos elevados, já tomando remédio de pressão. Lógico que isso tem fatores hereditários, tem fatores genéticos, ela tem um histórico familiar, né, que contribui para isso, mas a gente também tem os fatores modificáveis. A gente tem questão da alimentação, questão do peso, questão da atividade física regular, que favorece o aparecimento dessas doenças de forma mais precoce. Quando ela pergunta se ela pode ter problema de coração, pode. Se ela toma já remédio de pressão aos 31 anos de idade, é importante, sim, nesse caso, procurar um especialista para fazer exames mais específicos, para aí ver se o coração dela já está sofrendo as consequências da doença crônica que ela tem. O Evandro agora participa, Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda, né? Ele disse que acabou de ouvir as orientações sobre uma boa alimentação, mas tem alguma alimentação assim específica para cuidar do coração? Tem alguma alimentação que cuida ou é nesse contexto como um todo, né? Alimentação saudável que vai proporcionar aí uma saúde a esse coração? E ele pergunta também, né? Complementa aqui, se o corpo ele manda algum sinal de que estamos com problemas cardíacos. Evandro de Salgadinho, em Olinda. Vamos lá, em relação à alimentação, existem sim alimentações saudáveis e que favorecem o bom funcionamento do coração e que previne doenças do coração. Tá? Isso a gente, inclusive, tem provado do ponto de vista científico. Um exemplo clássico que a gente dá é a dieta do Mediterrâneo. Né? A gente chama de dieta do Mediterrâneo porque é aquele tipo de dieta habitual da população que vive ali na Europa e na África, no norte da África, à beira do Mediterrâneo. Alimentação rica em azeite de oliva, em cereais, em legumes. Esse tipo de alimentação já está provado cientificamente que previne doenças do coração e que aumenta a expectativa de vida. Então, a alimentação saudável existe sim. Existem profissionais que podem orientar melhor isso, que são os nutricionistas, né? Os nutrólogos também podem orientar em relação a isso. Em relação, qual foi a outra pergunta dele? Se o corpo, né, sim, emite algum sinal mostrando que a pessoa está com problema no coração. O corpo pode sim emitir sinais que está com problema do coração. Né? Cansaço aos pequenos esforços, palpitações, desmaios, né? Cefaleia persistente, mau funcionamento do intestino, mau funcionamento do rim. Tudo isso pode ser um sinal de que seu coração não está funcionando bem. Próxima participação vem de Cajueiro. A Daniela tem 31 anos, ela pergunta o seguinte. Ela diz que foi diagnosticada com arritmia não especificada, né? Essa arritmia. Ela fala que sente às vezes que o coração está batendo um pouco fraco e às vezes mais forte, muitas palpitações, ela fala. E ela fala o seguinte, né? Às vezes tem uma forte sensação de desmaio, a vista vai escurecendo, né, um pouco. Ela diz que não está conseguindo fazer o exame, né? Acho que é ergométrico, né, doutor? Para verificar como é que está a situação do coração. Pois ela diz que tem uma demanda muito grande de pacientes aguardando esse exame. Ela diz que começou a fazer exercícios em casa e sentiu, né, uma forte queimação que incomoda muito ao respirar após os exercícios. Ela diz que tem muito medo. O que a gente poderia orientar a Daniela, de 31 anos? Daniela, uma paciente jovem, sexo feminino, 31 anos, com queixa de palpitação, já refere que tem arritmia. Importante a gente ressaltar que a arritmia não necessariamente é coração acelerado. Tá? Existem arritmias com batimentos fracos, digamos assim, né? Com frequência cardíaca mais baixa. Infelizmente, a nossa telespectadora tem que procurar um especialista, tem que fazer alguns exames mais específicos. O teste ergométrico é um dos exames que a gente pode fazer para investigar. Mas existem outros, ecocardiograma, Holter. Isso realmente só se faz em centros de especialidade. A nível de SUS, a gente sabe que a demanda é alta, mas ela tem que continuar insistindo. Ela é uma paciente jovem. Se por um acaso ela sentir algum mal-estar desse que ela referiu, né, sensação de desmaio, queimou no peito, procure uma unidade de pronto atendimento mais próxima. Uma policlínica, uma UPA. Faça um eletrocardiograma. Qualquer UPA, qualquer unidade de pronto atendimento, qualquer policlínica tem que ter um aparelho de eletrocardiograma. É avaliado por um clínico geral, faz um eletrocardiograma. Se for detectada alguma alteração no eletrocardiograma grave, ele é encaminhado de imediato, de emergência, para um especialista.
Se ela, por um acaso, estiver tendo dificuldade de de achar um cardiologista, marcar uma consulta cardiologista, procure o médico da família mais próximo da comunidade, o posto de saúde, que com certeza o acesso vai ser mais fácil. E com o médico da saúde, com o médico da família encaminhando para o centro de especialidade, o acesso se torna mais fácil. E quem é que tem direito, né, a ter acesso ao médico da família? Todo cidadão, todo indivíduo tem direito à assistência à saúde, né? E ao ter o seu médico de família. Na verdade, como é que acontece? Existe uma unidade de saúde da família para uma determinada área, que a gente chama uma área adscrita. Então, por exemplo, no bairro da Bomba do Emetério, existe a UPinha 24 horas, que é uma unidade de saúde da família, que pega aquela área. No bairro da Mangabeira, tem uma unidade de saúde da família, que pega aquela área. Então, normalmente, todas as comunidades têm uma unidade de saúde, todas as comunidades têm uma unidade de saúde da família, e que normalmente tem um médico, um enfermeiro, que aí o paciente pode buscar atendimento lá, e, necessitando, pode ser encaminhado para um especialista ou não. Mas todo mundo tem direito à saúde e a ter um médico de família. Nesse formato, né, fica mais fácil para esse paciente, né, ser acompanhado, o médico, com um único médico, fica mais viável, né, a situação de fazer toda a análise desse paciente? Como é que a gente fica mais fácil porque aquele médico vai ser o seu médico por um bom tempo. A gente diz que é o seu médico por toda a sua vida. E aí a gente chama isso de longitudinalidade, né? É o médico que vai acompanhar você durante toda a sua vida. Vai ver seus filhos nascer, vai ver seus pais e tudo. E aí a gente sabe que, por exemplo, um paciente que tinha uma saúde boa, que não tinha problemas cardíacos, passa de uma hora para outra a ter outros sintomas. E aí a gente sabe que mudou a situação, tem como atender de uma maneira diferenciada, saber quais são as urgências, quais não são, e necessitando encaminha. Realmente é uma estrutura que o SUS oferece que facilita bastante o cuidado. Inclusive é importante ressaltar que essa alta demanda do SUS para as especialidades, para o cardiologista, endocrinologista, é justamente pelo fato da população ainda não estar bem orientada que o primeiro acesso ao sistema de saúde tem que ser feito pela atenção primária, pela medicina de família, pelo médico de família. Tá? Então, para a pessoa diagnosticar que tem pressão alta, que tem problema de coração, ele não precisa esperar 6 meses, 1 ano para conseguir uma consulta com um cardiologista. Procura o médico da família. Aquele médico é o primeiro médico que vai prestar assistência, que vai tentar encontrar um diagnóstico, e os casos complicados é que devem ser referenciados ao especialista. Hoje em dia a gente está realmente sobrecarregado porque a população não está fazendo essa rotina que seria adequada. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e já vamos direto conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje, disponíveis para esse início de semana. Desejo a você que preste atenção às oportunidades e boa sorte. Muita atenção a você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às vagas que vamos conferir a partir deste momento. 7 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. São 7 oportunidades para preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.010 é o salário. São 7 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. E essas vagas, né, elas são para o Cabo de Santo Agostinho, isso mesmo, Cabo de Santo Agostinho, essas vagas estão disponíveis. Centro do Cabo de Santo Agostinho, são 7 vagas oferecidas para este município. Vamos à próxima oportunidade, agora no bairro do Recife, para o bairro de Santo Antônio, no Recife. Aqui é uma vaga, né, uma vaga para analista de marketing. Exigência é que você tenha ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário, uma vaga para analista de marketing, e essa vaga é para o bairro de Santo Antônio, área central do Recife. Vamos à próxima oportunidade. Agora são 3 vagas para auxiliar de estoque.
3 vagas para auxiliar de estoque. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.061 é o salário. Essa vaga para o bairro da Torre, aqui no Recife, são 3 oportunidades para auxiliar de estoque, bairro da Torre, no Recife. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, pega aí o papel e a caneta, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo muita boa sorte. Vamos seguir para falarmos mais, sobre doenças do coração. A partir deste momento, vamos responder as várias perguntas que estão chegando. Através da linha interativa, a gente vai conferir de que foi a primeira pergunta. Dulce Farias, da Bomba do Emetério, ela que tem 81 anos. Ela pergunta o seguinte: meu filho tem 59 anos e ficou internado porque o coração estava inchado. O que ele deve fazer para ficar com a saúde do coração em dia? É a dúvida da Dulce Farias, da Bomba do Emetério. Bom dia, Dulce. Olha, se ele está internado, provavelmente ele já está recebendo os cuidados específicos e já está, pelo menos, se investigando a etiologia, a causa desse coração inchado. Tá? Então, o que ele vai ter que fazer daqui para frente, ou para evitar que a situação do coração dele piore, ou até para que melhore, realmente a gente precisa saber qual o problema específico que ele tem. O que é que levou o coração dele a ficar inchado? Tá? Provavelmente ele já está recebendo toda a assistência e todo o diagnóstico em relação a isso. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida que chegou através do telefone. Creuza Lopes, de Paudalho, tem 35 anos e a Creuza pergunta o seguinte: minha mãe tem 72 anos, possui diabetes e também pressão alta. Ela está sentindo muitas dores no peito e ficou com o braço esquerdo frio. Pode ser um problema no coração? Creuza Lopes de Paudalho, 35 anos, pergunta para a mãe que tem 72 anos. Pode sim, Creuza, pode sim. Sua mãe, ela possui vários fatores de risco para ter problema de coração, a idade avançada, diabetes, pressão alta. E se ela está sentindo essas dores no peito, é importante sim ela procurar um médico e de forma rápida. Tá? Para tentar chegar a um diagnóstico, para ver se essa dor no peito que ela está sentindo é alguma doença no coração. Tá? Se está com dificuldade de marcar um cardiologista, tenta marcar o médico da família para ele referenciar, ou então, se ela estiver tendo crise de dor, procurar a unidade de pronto atendimento e a policlínica mais próxima. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Creuza Veloso, do Ibura, tem 68 anos. Ela quer saber o que é insuficiência mitral. Creuza do Ibura, 68 anos. A válvula mitral é uma das válvulas do nosso coração. Nosso coração possui 4 válvulas cardíacas. Essas válvulas elas ajudam justamente no fluxo do sangue dentro do coração. E a válvula mitral é uma dessas válvulas que, quando elas se abrem, permite o fluxo de sangue do átrio para o ventrículo e do ventrículo para todo o corpo. Quando a válvula mitral não está funcionando bem, é sinal que ela não está conseguindo reter esse sangue, ela não está se fechando de forma adequada, e isso pode levar a problemas crônicos de coração inchado, aumento de câmaras cardíacas, arritmia, congestão no pulmão. Tá? Então é importante procurar um especialista para ver qual vai ser o tratamento. Ok, próxima pergunta é da Neide Guimarães, Olinda, ela tem 61 anos, ela mora em Olinda e quer saber o seguinte: ela diz que tem arritmia, hérnia de disco e varizes. Quer saber se pode caminhar? Primeiro a gente precisa saber, a gente precisa saber qual tipo de arritmia que ela tem, que é isso que a gente já tinha conversado, né? É uma arritmia benigna, não é? Às vezes também quem tem hérnia de disco tem muitas dores na coluna, então a gente recomenda exercícios de baixo impacto, por exemplo, uma hidroginástica. É claro que tendo arritmia, hérnia de disco, varizela, vai se beneficiar sim de uma atividade física, mas qual tipo de atividade física é ideal para ela? É importante que ela procure um médico para que a gente possa esclarecer que tipo de arritmia e que tipo de atividade com menos impacto vai ser melhor para ela. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta.
Vilma Costa do Ibura tem 59 anos, ela pergunta o seguinte: para o paciente obter, né, um parecer cardiológico com risco cirúrgico, é necessário fazer o eletrocardiograma ou o ecocardiograma? Como é que a gente responde aqui a Vilma Costa? Vilma, 100% dos pareceres cardiológicos para risco cirúrgico é fundamental um eletrocardiograma. Tem que ter um eletrocardiograma. Ecocardiograma é para casos mais específicos. Tá? E principalmente aqueles pacientes que já têm problemas prévios de coração ou que o médico cardiologista, na hora que está dando o parecer, detecta alguma alteração no exame físico. Tá? Mas tanto o parecer cardiológico quanto o ecocardiograma não são exames e atendimentos de urgência e emergência. Não procura uma emergência para procurar um parecer cardiológico cirúrgico, de risco cirúrgico. Aí você vai ter que realmente aguardar uma consulta com um especialista. Última dúvida que chegou através do telefone, vamos ver de quem é, da Josefa Maria. A Josefa mora em Olinda, tem 76 anos e fala o seguinte: meu colesterol deu 218. Os médicos disseram que não era preciso tomar remédio. Isso está correto? Tenho labirintite, artrose e infecção na uretra. Josefa Maria de Olinda, 76 anos. A gente precisa saber, a gente tem 3 tipos de colesterol, né? Na verdade, a gente tem o colesterol, 2 tipos, o colesterol total, o colesterol bom, que a gente chama HDL, e o colesterol ruim, que a gente chama EDL. Precisa a gente saber qual é o colesterol que está alterado. Provavelmente é o colesterol total que deve estar nesse valor. A gente precisa também saber... A gente precisa também saber o risco cardiovascular dessa paciente. Provavelmente é um risco dela. Ela tem 76 anos. Provavelmente ela tem um risco cardiovascular alto. E inicialmente, o que é que o médico deve ter orientado para ela? Orientações de modificação de estilo de vida, melhorar a dieta, fazer um pouquinho de caminhada e com 3 meses fazer uma reavaliação. Caso o colesterol não tenha diminuído, baseado no risco cardiovascular dela, iniciar uma medicação. Mas é o que a gente fala, primeiro a gente começa com um aconselhamento. O aconselhamento consiste numa modificação de dieta e estilo de vida. Caso o paciente não melhore e dependendo do risco cardiovascular do paciente, sim, a gente começa a medicação. O que as diretrizes orientam a gente é justamente isso que a doutora falou, né? A gente não necessariamente precisa começar remédio para colesterol quando a gente vê o primeiro exame, na primeira consulta. Tá? Porque a gente está recebendo o paciente pela primeira vez, está vendo pela primeira vez um exame de colesterol alterado, a orientação é não começar remédio naquele momento. Primeiro a gente dá as orientações, orienta o paciente a praticar atividade física de forma regular, procurar ter uma alimentação mais saudável. Se depois de 3 a 6 meses voltar e o colesterol der alto pela segunda vez, mesmo o paciente adquirindo e tentando modificar alguns hábitos de vida, aí sim a gente já está autorizado a começar algum remédio para ajudar no controle. Ela fala inclusive que tem labirintite. Tá? Labirintite, colesterol alto pode ser uma das causas também de labirintite. Ok, dúvida respondida. Agora a gente vai seguir para responder mais perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, mandou sua pergunta, temos mais uma na tela, vamos conferir aqui. A última aqui, né, que chegou através da linha interativa, chegou agora há pouco. Maria da Paz, da Bomba do Emetério, tem 59 anos. Ela disse que sente uma dor, né? Sinto uma dor que começa ali no peito e vai até o braço. Segundo o médico, tive um infarto. Sou diabética, hipertensa e tenho colesterol alto. Quando fico estressada, meu coração acelera. Isso pode provocar um AVC? Pode sim, Maria da Paz, pode sim. É importante você ter um acompanhamento, tá? Saber que tipo de coração, que tipo de arritmia é esse que provoca a aceleração do seu coração. E você tem todos os fatores de risco que aumentam as chances de você ter um AVC. Tem pressão alta, tem diabetes, tem idade avançada, já teve um infarto. Então, tudo isso pode favorecer você ter algum problema também neurológico. Tá? Já teve do coração, então agora vamos cuidar para não ter um neurológico. Ok, vamos agora seguir para cuidar e responder aqui as perguntas do nosso WhatsApp. Tem muita gente participando, muita gente interagindo e a gente agradece, né, a sua participação. A pergunta agora é do João Félix, ele que mora no Pina e ele fala o seguinte, diz que foi atendido na emergência do Procap pelo Dr. Humberto, ele fez uma angioplastia de emergência. Ele fala que foi muito bem atendido, né? E passa aqui o elogio, parabéns ao Dr. Humberto pelo atendimento, pelo serviço prestado, né, à sociedade. E ele quer saber o seguinte, a importância do uso do
clopidogrel. É esse nome mesmo, doutor? É esse nome mesmo. Está passando aqui o elogio do João Félix, que foi atendido na emergência do Procap. Queria agradecer ao João Félix pelo elogio. É sempre bom a gente receber esse feedback dos pacientes e a gente está lá para isso mesmo, para prestar um bom atendimento e oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. Em relação ao clopidogrel, é importante até lhe perguntar isso, porque se ele sofreu um infarto e foi submetido a uma angioplastia, o que é uma angioplastia que ele fala? É a colocação de um stent justamente para desobstruir a artéria que entupiu e que provocou um infarto. Tá? A partir do momento que você coloca um stent para desobstruir essa artéria, o stent ele funciona como um corpo estranho. Então, seu organismo ele pode rejeitar aquele corpo estranho. Então, o clopidogrel é uma das medicações que ajuda a evitar que esse stent que você colocou se feche novamente e que você tenha um novo infarto. Tá? Agora, o clopidogrel é apenas uma das medicações, tá certo? Então, você tem que tomar todas as medicações que prescrevemos lá para evitar que você tenha um novo infarto e que esse stent, essa angioplastia que você foi submetido, realmente vá por água abaixo. Temos aqui outra participação agora da Eli Claudino. Ela queria saber um pouco mais sobre a especialidade que a gente falou, né, aqui no programa em relação aos doentes terminais. Ela fala aqui, excelentes convidados e parabéns pela produção, pela escolha do tema e também dos convidados. Elogio repassado. Ela queria saber mais um pouquinho, doutora, essa especialidade que cuida de doentes terminais. Essa especialidade chama medicina paliativa, né, ou cuidados paliativos. Ela é uma especialidade que cuida de pacientes, como eu já falei, que têm doenças crônicas fora de possibilidades de cura. Ela foi iniciada, divulgada a partir da década de 80, mais ou menos. Iniciou na Inglaterra era uma enfermeira. Na verdade, inicialmente, Cicely Saunders, ela era enfermeira. E aí ela via que sozinha ela não conseguia cuidar dos pacientes muito graves, terminais, e aí ela fez serviço social, e ela vendo que enfermeira e serviço social ela ainda não conseguia cuidar do paciente grave, e aí ela fez medicina, e aí montou uma equipe multiprofissional, montou um hospice, que eram hospitais destinados ao cuidado desses pacientes mais graves e na fase final de vida, e a partir daí é que surgiu cuidados paliativos da modernidade. É uma residência médica, uma especialidade médica. Inicialmente esse cuidado era só destinado para os pacientes oncológicos, para os pacientes mais graves, mas hoje em dia a gente entende que os cuidados paliativos, que não é não fazer nada, cuidados paliativos tem muita coisa para se fazer. O que a gente tem que desmistificando verdade ou mito, né? Muitos médicos ou muitos profissionais chegam para alguns familiares e dizem assim, infelizmente a gente não tem mais nada para fazer. É aí que é um mito. A gente, a partir de agora, tem muito para fazer. A gente tem a medicina paliativa, que é para cuidar desses pacientes, porque normalmente tem dor, tem falta de ar. E aí, como eu estava falando, inicialmente era só os cuidados para os pacientes que tinham câncer. Hoje a gente sabe que pacientes que têm doenças crônicas do pulmão, crônicas do coração, que chegam no estágio muito avançado, que não tem como cuidar somente com, modificar essa doença somente com medicações, não tem indicação de fazer um transplante, então se beneficiam bastante da medicina paliativa. Ok. Respondida aí para Eli Claudine, a gente segue com outra pergunta que chegou através do telefone. Maria José, que mora em Rio Doce, Olinda, tem 59 anos, ela perguntou o seguinte: quando faço um esforço muito grande, meu coração ele começa a bater muito forte, fico passando mal e tenho dificuldades para falar. O que pode ser isso, doutores? Devo me preocupar e procurar um médico? O que é que a gente poderia responder para a nossa telespectadora? Sim, nossa telespectadora precisa sim procurar um médico. Tá? Pode ser um problema, pode ser um sinal de uma doença de coração. É importante ela fazer alguns exames específicos para a gente diagnosticar isso, mas é importante também a gente orientar aqui. Prática de atividade física, caminhada, pode sim fazer com que o coração bata de forma mais acelerada e a pressão suba um pouquinho. Isso é normal, tá? Mas se isso realmente está gerando um certo desconforto nela, é importante sim ela procurar um médico, um especialista e fazer os exames adequados para se chegar ao diagnóstico. Até lá, evitar atividades físicas mais exacerbadas, exageradas. Temos aqui uma última pergunta. A pessoa, Maria, que mora em Prazeres, ela diz que a filha tem 18 anos e de repente surgiu uma veia, né, acima do peito.
e que não foi percebida antes. Ela está dizendo que a filha cansa muito fácil, tem histórico de problemas cardíacos por parte do pai. Tanto a família do pai como ela também, né, a Maria, tem pressão alta e essa vez surgiu do nada, né? Pode ser algo de errado com o coração, algum problema no coração da minha filha, que tem apenas 18 anos? É um paciente jovem, né? Na idade, os pacientes dessa idade não é comum ter problemas cardíacos e o problema cardíaco aparecer de uma forma repentina, assim como ela vem relatando. Tá? Esse problema da veia que apareceu, esse cansaço, deve sim ser investigado. Procura um médico, isso não necessariamente pode ser um problema de coração, pode ser um problema de outros órgãos e sistemas também. Tá? Então, se você é cliente do SUS, é paciente do SUS, procure o posto de saúde, um médico de família mais próximo da sua casa, que ela vai lhe ajudar a chegar a um diagnóstico correto. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você acredita que a falta de cuidado com a alimentação é a principal causa das doenças do coração? Das pessoas que ligaram para a gente, 85% responderam que sim e 15% responderam que não. Queria agradecer a você que ligou e participou respondendo aqui a nossa enquete. E agora chegamos à reta final do programa. É o momento de agradecer aqui aos convidados. Doutora Gabriele Sena, médica da família, muito obrigado pela sua participação. O espaço agora fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Foi muito bom a gente estar aqui para conversar sobre esse problema tão comum, que é a principal causa de morte no mundo. E as minhas considerações finais, as minhas recomendações é que a gente, a partir de agora, reflita um pouco mais sobre a alimentação, sobre exercício físico. E em caso de problemas, de dúvidas, procure o médico de família, que tem sempre uma unidade de saúde da família perto da sua casa. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Também queria agradecer ao doutor Humberto Caldas, cardiologista. Considerações finais, doutor, fique à vontade. Queria agradecer a participação, né? Importantíssimo tema, que pode realmente afetar a qualidade de vida da nossa população, abreviar a vida, né? E a principal mensagem que eu acho que deve ficar é prevenção. Tá? Não espere passar mal, não espere sentir alguma coisa mais forte, mais intensa para procurar uma emergência. Tá? Procure se cuidar, procure praticar atividades físicas regulares, procure ter uma boa alimentação, evitar excessos e um acompanhamento médico regular. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E a você e a toda a sua família, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!